Eu posso afirmar com total convicção que o carro é um dos maiores sugadores de dinheiro que existe e é um dos motivos porque a classe média não enriquece. Essas famílias gastam o que elas têm e o que elas não têm para bancar um carro. E olha que hoje em dia bancar um carro tá praticamente o mesmo preço de bancar um filho. Às vezes eu acho até que a gente está vivendo uma realidade totalmente paralela, porque os 3 carros 0 km mais baratos do Brasil hoje são o Citroën C3 Live, custando R$ 73.490. Depois o Renault Kwid Zen, R$ 74.990. E o Fiat Mobi Like, R$ 76.990. São carros extremamente pequenininhos, pelados, que não tem nada. E pensar que há 10 anos atrás, um carro popular 0 km, como o Fiat Palio, que naquela época era o mais barato, custava R$ 27.000. É, pessoal, esse é o efeito da inflação, hein? De 27 mil para quase 80 mil reais num carro popular. Agora, uma curiosidade que eu quero saber de vocês: se você tivesse apenas 70 e poucos mil reais e fizesse questão de comprar um carro zero, qual desses três aqui você compraria? O Citroën C3, o Renault Kwid ou o Fiat Mobi? Conta aqui pra mim nos comentários. E tem que ser um desses três, hein? Não vale inventar outro. Mas vamos lá, vamos mostrar pra vocês agora o quanto que um carro custa de verdade, porque que ele é esse super sugador de dinheiro que deixa as famílias brasileiras na pobreza. Eu vou imaginar aqui que você tenha comprado um daqueles 3 modelos lá que custa mais ou menos 70 mil reais. Vou colocar 70 mil aqui para arredondar o número, ficar mais fácil. E vou imaginar que você comprou à vista. Uma boa parte da população brasileira, em torno de 50%, adquire carro financiado. Mais pra frente eu falo sobre isso. Mas agora, para facilitar, vamos imaginar que você tinha lá os 70 mil, comprou à vista. O primeiro custo que você vai ter de cara com esse carro é o custo de oportunidade. O que que é isso? Esses 70 mil, se você não tivesse usado para comprar o carro, você deixaria investido esse dinheiro e se ele te render aí uma taxa de 12% ao ano, que é uma taxa bem tranquila de conseguir, ainda tirando imposto de renda, vai cair para 10% ao ano. Então, considerando 10% ao ano, você teria 7 mil reais por ano que com o carro você não tem. Então, a gente já tem esse primeiro custo de oportunidade, 7 mil ao ano. Depois vem a desvalorização do carro. Assim que você tira o carro da concessionária, ele já vai ter uma perda, que pode variar bastante de modelo para modelo. Então veja aqui que um Volkswagen Polo tem uma desvalorização média no primeiro ano de 10%, o T-Cross quase 10% também, o Fiat Argo 16%, o Onix chega a desvalorizar 22%, o Fiat Mobi quase 30% de desvalorização. Absurdo, você perdeu 1/3 do valor do carro assim que tira ele da concessionária. Mas vamos pegar aqui uma média e vamos trabalhar com 15%, que é um valor justo. Então 15% daqueles 70 mil é uma desvalorização anual de 10.500 reais. E assim que você vai lá e compra aquele seu tão sonhado carro, você vai pagar para o governo ali eternamente o IPVA. Eternamente não, porque normalmente depois de 20 anos o Estado te isenta do IPVA. Mas durante esses primeiros 20 anos você vai pagar IPVA. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o IPVA é 4% do valor do veículo. Então, um veículo novo de 70 mil reais de valor, você vai pagar 2.800 por ano de IPVA. E calma que a gente tá só no começo, hein? Vamos somando tudo aqui para vocês verem. Depois a gente tem o licenciamento, que aqui no estado de São Paulo é de R$ 167 reais, que você vai pagar também todos os anos. Na sequência, seguro, você vai ter investido lá um dinheirão para comprar o seu tão sonhado carro e você não vai querer deixar ele desprotegido, ainda mais aqui no Brasil com toda essa insegurança, risco de furto, de roubo e também de acidentes. Então é importante você ter um seguro. E eu dei uma pesquisada no valor de seguro desses modelos aqui populares de entrada, pegando como exemplo o Renault Kwid. O valor médio do seguro é de R$ 2.252 por ano. O seguro varia muito dependendo do perfil do condutor, se é homem, mulher, idade, se usa para trabalhar, se não usa, se tem garagem, se não tem, mais uma média de R$ 2.252 é bem razoável. Depois você vai ter o combustível. Eu pesquisei e a média que o brasileiro roda com o seu carro
por ano é de 12 mil quilômetros. Considerando que esses carros fazem aproximadamente 14 quilômetros por litro com gasolina na cidade, você vai gastar em um ano 857 litros. Considerando que o preço médio da gasolina hoje está na faixa dos R$ 6, varia muito de cidade para cidade, mas pegando aqui em São Paulo, uma faixa de R$ 6 o litro, então você vai gastar por ano R$ 5.142 com combustível. Aí vem a lavagem. Você vai lavar seu carro provavelmente uma vez por mês e considerando uma lavagem de R$ 50, você vai gastar 600 por ano com lavagem. Aí, estacionamento, imaginando que você vai estacionar seu carro num shoppingzinho ali no final de semana, né? Vai pegar aquele cineminha, vai gastar uns R$ 30 de estacionamento ali, todos os sábados do mês, então R$ 120 por mês de estacionamento. E de estacionamento, então, por ano você vai gastar R$ 1.440. Depois tem o pedágio, vamos imaginar que você vai viajar uma vez por mês, vai gastar R$ 50 de pedágio, 600 por ano. Aí vamos colocar uma multinha, né, de excesso de velocidade, porque com tanto radar que tem por aí, é quase impossível não tomar multa, né? Quem nunca tomou uma multa que atira a primeira pedra? Então vamos imaginar que você tomou uma multinha no ano ali, um excesso de velocidade ali, até 20% acima do limite, R$ 130. E depois, no final do ano, você ainda vai ter a revisão. Consultei aqui o valor de revisão desses carros populares. A primeira revisão é até que é um pouco mais barata, vai dar uns R$ 548. Então, somando tudo, em um ano você gastou R$ 31.127 com o carro. Vamos arredondar para R$ 31 mil para ficar mais fácil. Ah, Lê, mas só que se eu não tiver carro, eu vou gastar com transporte público ou com Uber. Então a gente teria que ver quanto que eu gastaria para abater dessa despesa total que eu tenho com o carro. Nada mais justo, concordo plenamente. Então vamos imaginar uma pessoa aqui que usa o transporte público durante a semana e no final de semana ela usa um Uber para ir para um restaurante, para um evento, para uma festa, vai beber e é consciente, não vai dirigir. Então vamos imaginar R$ 100 de Uber por final de semana, 50 para ir, 50 para voltar, já deu R$ 400 por mês. Vamos imaginar que de segunda a sexta ela vai trabalhar de metrô e ônibus, por exemplo. Aqui em São Paulo, uma tarifa de integração metrô e ônibus custa R$ 8,90. Então, esse valor para ir, esse valor para voltar dá R$ 17,80 por dia, multiplicado por 20 dias úteis do mês, a gente vai ter R$ 356. Somado aos R$ 400 do Uber do final de semana, a gente vai ter R$ 756 por mês, o que dá R$ 9.072 por ano. Então, descontando esse custo de transporte público e Uber, R$ 9.000, do custo do carro que você tem no total em um ano para manter o carro, você vai ter R$ 22 mil de prejuízo que você vai gastar a mais quando você tem um carro em vez de usar transporte público e Uber. E pessoal, é claro que essas contas são aproximadas, cada um tem um perfil, tem uma necessidade diferente, você tem que fazer as suas próprias contas, mas aqui já dá para ter uma ideia de quanto a mais você gasta com um carro. Considerando esse prejuízo com o carro de R$ 22 mil por ano em comparação ao transporte público, isso significa R$ 1.833 por mês que você joga, entre aspas, de dinheiro fora para manter o carro, para ter esse conforto de ter um carro próprio. Considerando que no Brasil a renda média atual do trabalhador está em R$ 3.400 por mês, vamos imaginar uma família de duas pessoas, por exemplo, marido e mulher, cada um ganha R$ 3.400 por mês, então dá R$ 6.800 por mês, somando a renda familiar, e esses R$ 1.833 significam 27% da renda familiar com o carro, ou seja, quase 1/3 da renda para sustentar o carro. E isso eu tô falando aqui de carros populares, que tem, obviamente, custos mais baixos do que outros carros mais caros. E, pessoal, para essas contas todas, eu tô considerando que a compra do carro foi à vista, não foi financiado, porque se você financiar, e aproximadamente 50% dos brasileiros compram o carro financiado, você vai ter um custo muito maior ainda com os juros do financiamento. Olha só, a taxa de juros do financiamento do carro hoje está na faixa dos 28% ao ano, ou 2,25% ao mês. Normalmente as pessoas financiam num prazo de 48 meses, 4 anos, dão uma entrada de 20%, e com isso vão gastar R$ 14.560 além do custo do carro, só com pagamento de juros. Então, se a gente acrescentar mais essa despesa em todas aquelas outras despesas do carro, aí você vai ver que realmente
praticamente metade do orçamento da família já foi comprometido com o pagamento do carro. Agora, a grande questão é a seguinte: se em vez de gastar todo esse dinheiro com o carro, você investisse esse dinheiro, olha só quanto que você teria. Eu vou pegar aqui um investimento em fundos imobiliários, que é um investimento bem bacana porque paga uma renda passiva mensal isenta de imposto de renda. É como se você recebesse aluguel de um imóvel sem ter um imóvel seu. Quando você investe em fundos imobiliários, você está comprando cotas de imóveis, que podem ser shoppings, galpões de logística, prédios de escritórios ou outros prédios diversos. Ah, Lê, nunca ouvi falar em fundos imobiliários. Que investimento é esse? Tem vários vídeos aqui no canal que eu te ensino a investir em fundos imobiliários. Vou deixar o link para um deles aqui em cima. Mas vamos aqui para a simulação do investimento. Antes disso, se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir para apoiar o nosso trabalho de educação financeira, de conscientização da população sobre dinheiro e investimentos. Compartilha com os amigos, com a família e entra também na minha comunidade gratuita do WhatsApp. Tem link aqui na descrição e no QR Code na tela. Mas vamos lá, se você colocasse aqueles 22 mil reais lá que você tem de prejuízo com o carro em relação ao uso do transporte público e do Uber, investido numa carteira de fundos imobiliários que te paga uma renda passiva mensal de aproximadamente 10% ao ano, que é totalmente factível. Se você tiver uma carteira diversificada de fundos imobiliários, você consegue essa rentabilidade. É isento de imposto de renda esses recebimentos mensais, então você receberia R$ 2.200 por ano ou R$ 183 por mês. Ah, Lê, mas o que eu vou fazer com R$ 183 por mês? Isso é muito pouco, prefiro ficar com o meu carro mesmo e ter o meu conforto. Parece pouco, né? Mas se durante 10 anos, todos os meses, você investir aqueles R$ 1.833, que são os R$ 22 mil por ano de prejuízo que você tem com o carro em relação ao transporte público, olha só, depois de 10 anos, considerando essa taxa de 10% ao ano, sempre reinvestindo ali os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários, em 10 anos você teria 370 mil reais. Ah, Lê, mais 370 mil daqui a 10 anos não vai comprar nada por causa da inflação. Mas aqui eu estou imaginando que você está sempre reajustando os seus aportes pela inflação. A sua renda vai sendo reajustada pela inflação, então os seus aportes também vão sendo reajustados. Então daqui a 10 anos você vai ter um valor que compra o que 370 mil reais compram hoje. Já é uma coisa bem interessante. Mas olha só o que acontece depois de 20 anos investindo os 1.830 todos os meses. Você vai ter o equivalente a R$ 1.326.000 de dinheiro de hoje, que esse valor compra hoje, e esse valor com certeza já garantiu a sua aposentadoria para o resto da vida. Porque te geraria uma renda mensal de aproximadamente R$ 11 mil. R$ 11 mil de renda mensal, considerando aqui investimento em fundo imobiliário para o resto da sua vida. É aposentadoria garantida. Então o carro é aquele símbolo perfeito da falsa riqueza. Parece que você tá bem de vida, tem aquele carrão bonito, mas quando a gente vai olhar para a grande maioria das famílias, elas estão afundadas em dívidas com financiamento, pagando juros e pagando um custo mensal altíssimo para manter esse carro. E a verdadeira riqueza está em ter liberdade financeira, ter dinheiro investido te gerando renda e não ter passivos. E o carro com certeza é o maior passivo financeiro que existe. Agora, é claro, pessoal, vamos colocar os pés no chão. O carro, para muitas pessoas, é uma necessidade, seja pela questão da segurança, da comodidade, quem tem filho, criança pequena, quem precisa do carro para trabalhar. A gente sabe que as cidades grandes do Brasil são violentas, usar o transporte público é complicado muitas vezes, principalmente para as mulheres. Então, é claro que o carro tem o seu valor, é importante na nossa vida. Mas você não pode deixar que o carro, as despesas com o carro, te escravize financeiramente pelo resto da vida. Então existem possibilidades, é claro, em vez de comprar um carro zero, comprar um carro seminovo, que já vai diminuir o seu custo. Sempre, de preferência, comprar à vista para não desperdiçar dinheiro com juros de financiamento. Comprar um carro que tem um valor ali proporcional à sua renda, não precisa comprar aquele carro tão caro. E a meu ver, você não deveria gastar
gastar mais de 10% da sua renda mensal com o carro, o que é de fato uma coisa difícil aqui no Brasil, considerando os valores absurdos que você gasta para comprar um carro e para manter um carro. Então imagina aquele gasto que eu mostrei aqui no vídeo de R$ 1.833 por mês para manter um carro, você teria que ter uma renda de R$ 18.330 por mês para gastar só 10% dela com o carro. E aqui falando ainda de um carro popular. A gente sabe que na prática as pessoas acabam comprando carros muito mais caros. E certamente uma pessoa que tem uma renda de 18 mil por mês não vai querer ter um C3, um Mobi, um Kwid, vai querer ter um carro muito mais caro e vai gastar mais de 10% da renda dela. E a grande maioria da população brasileira, que não chega nem perto de ganhar 18 mil reais por mês, que é considerado uma renda alta para o Brasil, só poderia, se seguir esse princípio, comprar um carro super antigo, velhinho e ainda correndo risco de depois gastar uma fortuna de manutenção com esse carro. Então, o que eu quis trazer com esse vídeo aqui é uma reflexão para você pensar, será que eu preciso mesmo ter carro? Será que não é melhor ficar no transporte público, no Uber? Será que eu preciso ter esse carro tão caro como eu tenho ou como eu penso em comprar? Será que eu não posso comprar um carrinho mais barato para não comprometer tanto da minha renda com o carro e poder investir uma parte da minha renda e me gerar uma renda passiva para o futuro, para minha aposentadoria, para minha segurança, para minha liberdade financeira? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um HB20 que eu comprei zero há 8 anos atrás, ele vai completar 8 anos agora em janeiro, e eu sinceramente nem penso em trocar. Teria condições de ter um carro bem melhor, já formei um bom patrimônio, tenho imóveis, gastei um dinheirão aqui para comprar esse apartamento no qual eu moro hoje, mas eu, Alexandre, isso é uma questão particular, eu prefiro gastar o meu dinheiro com um imóvel, que é um bem que vai se valorizando no longo prazo, que futuramente eu posso vender, é um bem que eu moro, eu passo o dia inteiro nele, do que gastar uma fortuna com um carro que é para me levar do ponto A para o ponto B, e qualquer carro mais simples, mais luxuoso vai me levar da mesma forma. Então, mesmo podendo hoje comprar um carro mais caro, eu prefiro ficar com o meu carro popular, que já vai fazer aí 8 anos, porque realmente eu acho um desperdício de dinheiro comprar carro caro. Não quer dizer que um dia eu não vá comprar um carro mais caro, quando eu tiver juntado ainda mais patrimônio, quiser queimar mesmo dinheiro, aí tudo bem, mas por enquanto tô feliz com o meu carro. Agora, eu quero saber de você, se você tem carro, qual é o seu carro e se você já parou para calcular quanto você gasta com ele por mês e por ano. Deixa aqui embaixo o seu comentário.